Olá, como você está? Espero que bem, porque aqui do meu lado eu estou muito bem. Espero que você curta esse novo vídeo. Eu sou o Sérgio Casadei, da Casadei Vini, e eu venho gravando alguns vídeos abordando este assunto, demonstradora de vinhos nota 10, que é uma profissão muito bacana e muitas vezes carente de informações a respeito do vinho. Então, eu criei essa jornada e tenho como propósito compartilhar os meus conhecimentos com as demonstradoras que precisam conhecer mais sobre vinhos. Antes que eu me esqueça, por favor, dê seu like agora, compartilhe, se inscreva no canal, por favor. Assim você não vai perder nenhum dos episódios. Vamos lá? Se você não tem tempo e dinheiro suficiente para investir e nem disponibilidade para participar de cursos longos, caros, presenciais sobre o mundo do vinho, este assunto é para você. Hoje eu vou falar de elaboração de vinho tinto, que é uma coisa muito bacana, porque a gente acaba percebendo de onde vem a cor do vinho tinto, o que são os taninos. Eu vou dar uma passagem bem superficial sobre isso, mas você vai ter ideia de como se elabora um vinho tinto. Olha aqui, eu gosto de colocar sempre fotos de assuntos sobre vinho, as barricas de carvalho, garrafas de vinho, as cubas de fermentação na Espanha, feitas de carvalho também, grandes vinhos, um mundo encantador. Eu adoro esse mundo, eu quero compartilhar com você sobre este assunto de hoje. Antes de mais nada, eu preciso falar para vocês quais são as regiões produtoras de vinho. Tinto, branco, rosé, espumante, fortificado, doce, não importa. Mas existem algumas regiões no mundo que são mais adequadas para a produção de vinho. Então, se vocês olharem nesse mapa, essas duas faixas mais escuras, elas abrangem uma região entre dois paralelos. Na parte de cima, né, no hemisfério norte, nós temos o paralelo 50 e o paralelo 32. Então, os países que estão nessa faixa são Estados Unidos, Europa, Norte, Africano, Oriente Médio, China e Japão. Índia também já produz alguma coisa de vinho. Eu não coloquei o nome do país aí, mas ele está bem ali do lado da China. E embaixo, logo abaixo do Equador, são mais dois paralelos, o 28 e o 50, que abrangem os países do Novo Mundo, como Chile, Brasil, Argentina, Uruguai, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Essas regiões são as mais adequadas para se produzir vinho. Vinho com qualidade. Agora, aqui no Brasil, nós estamos quebrando um pouco essa regra, porque tem vinhos no Vale do São Francisco, que é um lugar muito quente, tem vinhos na Chapada Diamantina, tem vinhos aqui em São Paulo, Minas Gerais, sem falar de Paraná e Santa Catarina. E o grande estado que produz os maravilhosos vinhos que a gente conhece, os espumantes, no Rio Grande do Sul. Mas eu preciso dizer sobre a Europa que aquela região, aquele continente é chamado no mundo do vinho como o Velho Mundo. Porque foi lá que surgiram os primeiros vinhos, de lá que veio a história, né, da Geórgia, depois veio para a Grécia, para a África, para a Itália e se espalhou por toda a Europa. Então, os países que compõem o bloco europeu são chamados de países que produzem vinhos do Velho Mundo. E são vinhos maravilhosos. De velho, eles só têm a idade, porque eles trazem cada inovação que influencia o mundo inteiro. Uma outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte: definição de vinho. Vinho é uma bebida tem um pouco de álcool, ela às vezes é branca, às vezes ela é cor-de-rosa. Vamos definir o vinho, então. É muito importante, já que a gente vai falar dele, eu tenho falado dele com bastante frequência, eu quero que haja uma definição, ou melhor,
expor uma definição sobre vinho. O vinho é um produto da fermentação alcoólica, total ou parcial, do mosto de uvas vitis viníferas. Eu sublinhei duas palavras aí, mosto e vitis viníferas. Mas eu gostaria de dizer em relação à definição de fermentação alcoólica total ou parcial. Então, eu vou pegar um cacho de uva cheio de açúcar por dentro, compostos açucarados, os taninos nas cascas, a acidez, e vou colocar numa cuba de fermentação, jogar fermento, já que é uma cuba de fermentação, jogo fermento, e esse fermento come os compostos açucarados dos bagos das uvas e transforma isso em álcool. Uma outra coisa, eu falei ali parcial e total. Às vezes, e deliberadamente, o enólogo quer produzir um vinho, por exemplo, fortificado. Então, ele interrompe a fermentação alcoólica adicionando álcool. Mas sobre vinhos fortificados, a gente vai falar mais adiante, um outro vídeo. Vamos seguir. A fermentação alcoólica é um fenômeno espontâneo. Ocorre sob a ação de leveduras que consomem os compostos açucarados das uvas, como eu acabei de falar, transformando-os em álcool, liberando gás carbônico para a atmosfera e energia em forma de calor. Eu vou abordar um pouquinho mais esse assunto lá na frente. Mosto. Então, essa é uma parte muito importante, porque no caso dos vinhos tintos, a gente vai ver uma particularidade. Mosto é um termo que vem do latim e significa novo ou jovem. Basicamente, na produção de vinho, se refere ao sumo de uvas frescas, resultante da prensagem da fruta. No caso dos vinhos tintos, no mosto, estão presentes os bagos, as sementes e as cascas, que conferem ao vinho cor e taninos. Então, é da casca da uva tinta que se produz um vinho tinto. Melhor dizendo, a cor do vinho tinto vem da casca da uva tinta. Olha aqui uma cuba de fermentação com uvas tintas. Esse caldo grosso, cheio de bagos, um processo de produção maravilhoso que é a transformação do açúcar em álcool. Vitis viníferas é a espécie de videira, também chamada de parreira, cujas uvas são ideais para a produção de vinho tinto, fino, seco ao redor do mundo. Existem outras uvas, mas para se fazer vinhos de qualidade, os enólogos utilizam essa espécie, a Vitis viníferas. E as principais uvas tintas, já que são mais de 5.000 catalogadas, estão aqui embaixo. Então, dessa espécie Vitis viníferas, nós temos a Carmenère, por exemplo, a Cabernet Franc, a Cabernet Sauvignon, a Trincadeira, a Syrah, a Sangiovese, a Tannat, a Merlot, a Nebbiolo, a Tempranillo, a Malbec, Primitivo, Aragonês. Essas são algumas uvas que elaboram grandes vinhos e todas são vitis viníferas. No Velho Mundo, os rótulos dos vinhos não trazem, muitas vezes, a uva que compõe aquele vinho. Mas no Novo Mundo, Chile, Argentina, Brasil, você vê lá vinho, né, tinto, seco, fino, Cabernet Sauvignon, feito com a uva vitis vinífera Cabernet Sauvignon. E aqui eu trouxe as fotos de algumas uvas. Esse quarteto aí, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, são as uvas emblemáticas da região de Bordeaux, na França. E lá se elaboram vinhos maravilhosos, como as pessoas falam muitas vezes, ou grandes Bordeaux. Eu tomei um Bordeaux ontem, maravilhoso. Então, normalmente os vinhos de Bordeaux são feitos com essas uvas, com essas 4 uvas. Às vezes 3, às vezes 4, mas sempre tem um corte, quer dizer, tem uma mistura dessas uvas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot. Guarde isso, porque algum dia um cliente vai te perguntar, você conhece o corte bordalês? E aí você vai falar, sim, conheço. É um corte de uvas à base de Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot.
Outras mais, Malbec, Syrah, Pinot Noir e Grenache. Da Grenache para Malbec. Grenache ou Garnacha são uvas, ou melhor, é uma uva que na Espanha e na França fazem vinhos deliciosos, frutados, gostosos. Pinot Noir, a rainha das uvas na Borgonha. É uma uva delicada e faz um vinho tinto maravilhoso. Syrah ou Shiraz. Shiraz na Austrália. Ela se adaptou muito bem na Austrália, essa uva. Ela é da França também. E Malbec, uma grande conhecida dos brasileiros, porque a gente tem acesso a vinhos maravilhosos produzidos aqui na Argentina com essa uva Malbec. Tipos de vinhos. Então a gente definiu a região, ou melhor, conheceu as regiões, definimos o que é vinho, o que é mosto, falamos das uvas, e agora quais são os tipos de vinhos que existem. Nas minhas pesquisas, nos meus estudos, eu acabei encontrando algumas divisões, mas eu preferi colocar dessa maneira para ficar mais fácil e mais didático para a gente aprender e ensinar sobre vinho. Então, nós temos aqui os tintos, os brancos e os rosés. Eu vou ter aula de brancos e rosés também. Na verdade, eu vou ministrar, eu vou preparar e dar aula para vocês, gravar vídeos de todos os tipos de vinho. Mas a gente precisa saber que esses vinhos são chamados vinhos tranquilos. A gente vai ver que os próximos vinhos têm uma intervenção maior do ser humano, do enólogo, da pessoa que prepara o vinho. Enquanto esses aqui, cacho de uva, numa cuba de fermentação, transformam em álcool, eu separo o sólido do líquido, engarrafo e o vinho está pronto. Basicamente isso. Lógico, tem vários processos aí no meio para transformar o suco da uva, né, o mosto, num vinho maravilhoso. Mas veja lá, espumantes. Para se fazer um espumante, como um champanhe, por exemplo, ou como os espumantes no método tradicional que são elaborados aqui no Brasil, existe um processo muito mais complexo do que esses três primeiros que eu falei. E tem intervenção do homem, né, do enólogo. Champanhe, cava, cremant, sparkling wine, prosecco, exect. São os nomes dos espumantes produzidos em cada um desses países. Champagne, na França, na região de Champagne. Cava, na região da Espanha, uma região demarcada onde se produz excelentes espumantes que levam o nome de cava. Cremant são os vinhos espumantes feitos na França, fora da região da Champagne. Sparkling wine, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, recebe o nome de Sparkling wine. Prosecco, lá no norte do Vêneto, né, acima de Veneza, se produz grandes vinhos que recebem esse nome Prosecco. Sekt, na Alemanha. Doces, são os vinhos de sobremesa, os de colheita tardia, os pacificados. A gente vai abordar isso no próximo vídeo. Fortificados, Porto, Madeira, Banyuls, vinhos doces naturais. Estes vinhos têm uma fermentação parcial, uma fermentação alcoólica parcial, porque de maneira intencional ou deliberadamente o enólogo adiciona álcool vínico na fermentação, interrompendo a fermentação alcoólica e produzindo um vinho fortificado, doce e fortificado. Aqui são os vinhos que eu trabalho no meu catálogo, além de ser educador, demonstrador, degustador de vinhos, eu também sou vendedor de vinhos. Então, alguns vinhos que eu trabalho junto aos meus clientes. Então, vamos começar a conhecer o processo produtivo do vinho tinto. Bem, as parreiras foram plantadas, depois de 3 anos elas começam a produzir os cachos de uvas, e aí se realiza a colheita. No Brasil, a maior parte das colheitas são feitas manualmente. Em países onde tem grandes extensões de parreirais, de vinhas, existem
máquinas especiais para colherem as uvas. E não desmerece nem um pouco o processo produtivo, muito menos o vinho que vai ser elaborado no final. Mas a gente vai assumir que aqui no Brasil a gente vai fazer o nosso vinho com a colheita manual. Então eu vou com uma tesoura, corto e tiro essas uvas colocando onde? Nas caixas que serão levadas à adega. A adega é o estabelecimento onde a uva chega e sai o vinho. Então, nós estamos no campo ainda. Então, aqui, a pessoa, o enólogo, o funcionário, o parceiro, o trabalhador do campo, vai cortar os cachos de uvas inteiros e colocar nessas caixas. E essas caixas são muito importantes, porque quando elas são empilhadas, a de cima não amassa, não esmaga a uva que está na caixa de baixo. Elas são preparadas e desenhadas para uma se encaixar em cima da outra sem estragar a uva que está embaixo. E até chegar na adega, ela vai pular no caminho, o trator vai pular para cá e para lá, e elas chegam íntegras lá na adega. Chegando na adega, elas são descarregadas numa esteira. Né? Essa primeira foto onde está a seta à esquerda, ela é descarregada, chega numa esteira de seleção. Essa esteira de seleção, as pessoas ficam em volta dessa esteira tirando pedaços de madeira, folha, uma uva estragada, um galho, alguma coisa que venha atrapalhar o processo de elaboração do vinho. As uvas já selecionadas, separadas dessa parte mais sólida que vem do campo, ela entra, o cacho de uva entra nessa máquina chamada desengaçadeira. Desengaçadeira é separar o cacho, ou melhor, o bago da uva dos cabinhos que seguram essa uva no cacho. Por isso chama, aquele cabinho chama engaço. Esse engaço é separado. Ele não é fermentado, ele não entra no processo de fermentação. Tem um motivo, mas a gente vai ver isso mais adiante também. Feito isso, a uva, só o bago separado e já um pouquinho rompida, quer dizer, já, a máquina já feriu um pouquinho essa uva e ela começa a soltar o líquido dela, né? Mas para ela não soltar num ambiente sem controle, elas são colocadas onde? Nas cubas de fermentação. Você já viu uma cuba de fermentação no slide anterior. Então, as uvas sem o engaço caem nessa cuba de fermentação, são colocadas lá, onde o enólogo adiciona o fermento. Esse fermento vai consumir os açúcares das uvas, transformando em álcool. E aí você tem o início da produção do vinho. E essas outras duas fotos são as cubas de fermentação onde estão as uvas sendo fermentadas. A de baixo é de uma vinícola no Vale dos Vinhedos. E na de cima eu coloquei essa seta amarela, porque nesses filetes, são chamados de cintas, passam água gelada, controlando a temperatura da fermentação. Eu falei na definição de vinho que tem liberação de calor em forma de energia. Então, quando se faz a fermentação, o mosto fica aquecido. E se ele aquecer demais, com o trabalho das leveduras, acima de 45 graus Celsius, as leveduras morrem. Então, foi criado no século passado essa ferramenta maravilhosa que é o controle da temperatura das cubas de fermentação. Feito isso, a temperatura fica sempre estável, num nível muito agradável para as leveduras trabalharem o melhor possível e produzir um maravilhoso vinho. Perfeito? Vamos lá. Aqui é um desenho que tem uma atividade importante no mundo dos vinhos tintos, que é essa FM, que eu vou falar. Então, eu acabei de fermentar. Um vinho tinto leva aí 20, 24 dias, mas depende muito do que o enólogo quer fazer com as uvas e que vinho que ele quer produzir. Mas, de maneira geral, eu já tenho o vinho com a parte sólida, com as cascas, com as sementes, com os bagos, com o resto de levedura, são partes sólidas e eu preciso tirar da cuba de fermentação e continuar o processo produtivo. Então, se eu vou tirar da cuba de fermentação, eu vou fazer a descuba. Eu tiro
o vinho separando o líquido do sólido. E entra nessa outra cuba de fermentação chamada fermentação malolática e clarificação. Essa aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. A fermentação malolática é uma fermentação que ocorre logo em seguida à fermentação alcoólica, e principalmente nos vinhos tintos. Tem alguns brancos, sim, mas a gente também vai falar mais adiante sobre vinificação de brancos e quais aqueles que passam por fermentação malolática. Mas no vinho tinto é imprescindível. É importante que a fermentação malolática aconteça. Se o enólogo não quiser, ele impede através de temperatura e tudo mais, e o vinho segue sem passar pela fermentação malolática. Mas 99% dos vinhos tintos passam pela fermentação malolática. Depois disso, né, passa pela clarificação, que é retirar o máximo possível de partículas sólidas do vinho, mesmo aquelas que a gente não consegue ver. Entra num processo de resfriamento e vai para o filtro, dali engarrafado, caso o enólogo queira produzir um vinho para ser consumido daqui 2, 3 anos. Mas ele resolve falar o seguinte, esse vinho eu vou estagiar em barricas de carvalho. Então, logo depois do resfriamento, ele não é filtrado, ele vai para as barricas de carvalho estagiar por 12 meses, por exemplo. E o que acontece em seguida? Antes de falar o procedimento, me perdoe, eu quero explicar o que é fermentação malolática. Ela é feita por bactérias do bem. Quando a gente fala bactérias do bem, é porque a maioria das bactérias que a gente conhece acabam causando doenças. Essas não, essas causam o bem. Neste processo, o ácido málico, málico, converte-se em ácido lático, suavizando a acidez, gerando uma sensação de amanteigado na boca, aumentando a complexidade dos vinhos. É por isso que se passa o vinho tinto na fermentação malolática, para ele ficar um pouco mais elegante, mais aveludado, o paladar mais macio. Então, transforma o ácido málico, que é um ácido ruim, que machuca a boca, num ácido lático. É como se você estivesse tomando um leite gostoso. Ele não vai te machucar, não vai machucar sua boca. Seguindo, então, o processo produtivo, né, o enólogo fala, não, eu não quero colocar esse vinho em barrica de carvalho. Esse vinho eu quero que ele seja consumido jovem daqui 2, 3 anos. Então ele vai para o processo de engarrafamento, onde ele recebe a rolha, o rótulo, a cápsula, e vai para as caixas na expedição para chegarem aos nossos supermercados de hortifruti. Mas se o enólogo falar, não, eu vou estagiar o meu vinho em barricas de carvalho, porque ele já preparou esse vinho lá no vinhedo, e ele vem fazendo todo um processo para que esse vinho chegue no carvalho. Vai colocar, vai passar um intervalo de tempo, 8, 6, 9, 12, 18 meses, e depois disso, ele faz o processo de engarrafamento, e mesmo assim, alguns vinhos, se ele desejar, vão estagiar em adegas, nas próprias garrafas, como está ali a foto, que essa aqui é uma adega da Vinícola Valduga. Feito isso, estagiou em barrica de carvalho, estagiou mais um período nas adegas, o vinho vai ser engarrafado e vai para o mercado. Esse é o processo produtivo do vinho tinto. Simples? Não é muito simples, não. Se você um dia visitar a produção numa adega, numa vinícola, você vai ver que é bem complexo e englobam várias máquinas, várias pessoas trabalhando o tempo todo para produzir para nós essa coisa maravilhosa, ou essa bebida deliciosa dos deuses, uma bebida divina, eu chamo, que é o vinho. Então, resumindo, vinho tinto. Vamos lá no campo, a gente colhe as uvas, passa pela esteira de seleção, depois eu passo pela desengaçadeira, tirando o engaço. O engaço acaba voltando para o campo como adubo orgânico. Aí ele passa pela fermentação alcoólica, faz a descuba, fermentação malolática, resfriamento e estabilização, vai ou não para a barrica de carvalho.
Se for para barrica de carvalho, ele passa alguns meses ali, se não for, ele é filtrado e engarrafado. Se ele passar por barrica de carvalho, ele normalmente não precisa ser filtrado, vai engarrafar e estagiar um pouco mais na adega da vinícola. Na Espanha, esse processo de estágio em barrica e em carvalho é extremamente rigoroso. Nós temos algumas denominações e classificações de vinhos na Espanha, mas as principais são criança, reserva e gran reserva. Essas 3 classificações são rigorosas e determinam qual é o tempo que o vinho passa em barrica de carvalho e passa em garrafa. Eles respeitam muito isso, e é por isso que a Espanha produz vinhos deliciosos. A gente está quase terminando, né, uma aula prática, para você entender como é feito o vinho. Porque eu já ministrei aula para uns amigos e eles falaram, não põe açúcar no vinho? E essa cor, de onde vem? Eles não sabiam. Quando a gente foi falando dessa maneira que eu estou ministrando a aula para vocês, eles ficaram encantados. E é de se encantar mesmo. Porque é um processo muito bonito. E para que o vinho fique perfeito, além da produção, estágio, barrica de carvalho, engarrafamento, você precisa saber a temperatura exata para se servir um vinho tinto. Então, aqui nessa gravura, eu coloquei 3 temperaturas diferentes. Né? A Pinot Noir, que é aquela uva da Borgonha que fazem os vinhos maravilhosos lá, ele é servido um pouquinho mais fresco, né? Um vinho mais delicado, e ele recebe, ele vai se mostrar muito melhor numa temperatura a partir de 14, 15, 16 graus. A Malbec também, que produz vinhos aqui na Argentina, vinhos muito frutados, com as frutas vermelhas frescas, é servido a partir de 16 graus. E Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenère, Syrah, que são vinhos mais encorpados, não que o Malbec não tenha corpo, sem dúvida tem, mas essas uvas são um pouco mais encorpadas, então o vinho vai se mostrar pleno na temperatura acima de 17, 18 graus. Então você tirou a garrafa da adega, colocou em cima da mesa, ela está a 18 graus, a 17 graus, conforme você faz o serviço, abrir a garrafa e servir, esse vinho chega na temperatura ideal. Aí ele se mostra pleno, não vai aparecer tanto álcool, não vai deixar de mostrar os seus aromas. Então essa temperatura serve para que o vinho seja percebido de uma maneira integral, ok? E onde você deve servir? Aqui, são essas as temperaturas que eu ressaltei. Existem taças para Pinot Noir, para Cabernet, para Nebbiolo, para Tempranillo. Existe uma infinidade de taças. Mas para o vinho tinto, eu acho e acredito, você vai aproveitar muito bem nesta taça. Ela tem 23 centímetros de altura, com esse bojo, né, que é importante você ter esse bojo alargado para você poder oxigenar e fazer o processo de degustação com vinho. Então, ela é chamada taça estilo Bordeaux. Em poucos minutos, você acabou de aprender como os vinhos tintos são produzidos. Essa aula foi de maneira simples, objetiva, pois não é preciso ser um expert para ser uma demonstradora de vinhos nota 10. Num outro vídeo que eu fiz, eu disse o seguinte, as demonstradoras, elas são excelentes vendedoras e conhecem muito sobre o vinho que elas vão promover. Mas em conversa com algumas, me disseram o seguinte, a gente conhece os nossos vinhos, mas a gente não conhece sobre vinho. E sobre vinho é um universo muito grande, que muitas vezes elas não têm condição, principalmente de tempo e disponibilidade de fazer um curso presencial. Existem cursos presenciais maravilhosos no Brasil, eu já fiz vários. Mas eu tive essa disponibilidade de ficar na frente do professor, assistindo uma aula ou assistindo várias aulas para aprender sobre vinho. Então, para demonstradora nota 10, aqui está o meu compartilhamento de conhecimentos.
passar para vocês o que eu entendo, o que eu conheço de vinhos, para ajudar a essas pessoas dessa profissão a adquirirem um pouco mais de conhecimento sobre o vinho. E quem tem conhecimento cresce na vida, isso é muito importante. Então, demonstradora de vinhos nota 10, seja bem-vinda. Não se esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever. Por fim, saúde. Depois de aberto um vinho, a gente vai brindar com as pessoas que estão ao nosso lado e degustar e curtir o vinho. Então, saúde, muito obrigado, gratidão. Até um próximo vídeo, espero que você tenha gostado desse.